Pronto, agora podemos começar. Boa tarde a todos. Bem-vindos a todos que não pertencem ao grupo Brasileiras em PLN. É um prazer recebê-los aqui para ouvir a professora Gladys Barcelos, da Universidade Federal de São Carlos, e quero agradecer especialmente a audiência, a presença da professora Margarita Correia, da Universidade de Lisboa, que certamente será mencionada pela Gladys na sua fala, e desejo a todos, então, uma boa palestra. Gladys, muito obrigada por ter aceitado falar para a gente, tá? Por favor, a palavra é toda sua. Obrigada, Graça. Eu fico muito lisonjeada e honrada com o convite, porque é, de fato, um grupo muito especial esse, né? Brasileiras em PLN. Fico muito honrada e muito feliz, porque foram tantos anos, mais de 10 anos, trabalhando nesses projetos, e às vezes a gente não tem uma oportunidade de falar sobre eles para os nossos pares linguistas, né? Os linguistas raiz. Então, é muito bom poder ter essa oportunidade. Eu vou, então, começar falando do início, né, que é explicitar um pouco esse título e por que as coisas foram do jeito que foram ou são do jeito que são, né? Os dois projetos, eles tiveram embasamentos linguísticos e usaram muitos recursos computacionais, por isso que eu chamo de linguístico-computacionais, no espaço da lusofonia, êxito ou utopia. Então, vamos desmembrar esse título, né? Lusofonia, né? Só para a gente lembrar do ponto de vista etimológico o que isso significa. Do ponto de vista sócio-geopolítico histórico, essa palavra tem muitos desdobramentos, mas vamos ficar na parte da etimologia, né? E lusofonia, então, luso relativo a Portugal, e fonia, som, voz, e no nosso sentido aqui, língua, né? Então, língua portuguesa, no espaço da língua portuguesa, né? E esse espaço da língua portuguesa diz respeito ao quê? Diz respeito a uma comunidade muito plural, formada por todos os povos e as nações que compartilham a língua e a cultura portuguesas. Não necessariamente tão bonito assim ou tão redondinho assim, né? Compartilham partes dessa cultura, não toda ela, evidentemente, né? Quando se fala em povos, a gente pode pensar nessas regiões aqui que também têm o português como língua oficial, como Galícia, Goa, Damão de Macau, mas não constituem países, né, mas regiões dentro de países, e por nações, as 9 nações que têm o português como língua oficial. Vocês percebem ou percebam que eu não estou falando nunca nações que falam o português. Eu estou tomando muito cuidado para não dizer isso. São nações que têm o português como língua oficial, porque adotaram uma língua como oficial não necessariamente significa que toda a população é fluente naquela língua, né? Então, aí começa a nossa grande questão e um dos nossos grandes desafios, né? Esses 9 países, então, constituem aquilo que a gente chama de CPLP, ou, para ser mais específico, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E aqui eu coloquei mais ou menos um mapinha para vocês terem uma ideia onde estão esses 9 países. Então, do ponto de vista da potência e da pujança dessa língua, ela está espalhada em todos os continentes habitáveis, né? Nos 5 continentes. Tá, mas e o que é a CPLP, então? A CPLP foi criada em 96, na verdade, uma espécie de mini-ONU dos países de língua oficial portuguesa, né? Um fórum multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros, entre esses países de língua oficial portuguesa, né? Evidentemente, quando a gente vê as palavras escritas assim, tudo parece muito tranquilo, só que não é. Os objetivos da comunidade de países de língua portuguesa perpassam uma série de coisas, né? Acordo político-diplomático entre os países, para reforçar a presença de cada um no cenário internacional, cooperação em vários domínios, né? E o que nos diz respeito aqui, a materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa. Esse ponto especificamente fica com a jurisdição do Instituto Internacional da Língua Portuguesa,
com sede em Cabo Verde, né? Então, todas as coisas que dizem respeito à língua fica a cargo desse instituto. E, no caso, esses 2 projetos, então, tiveram um instituto como o grande gestor. E esse instituto, então, tem como objetivos o quê? Especificamente, promoção, defesa, enriquecimento e difusão da língua portuguesa como veículo de cultura, educação, informação e acesso ao conhecimento científico, tecnológico e de utilização oficial em fóruns internacionais. Bom, é nesse contexto, então, que surge, nesse contexto não, é nessa, vamos dizer assim, tendo o ILP como gestor, é que surgem os 2 projetos. Aqui eu vou, a que me referi, e que vou especificar um pouquinho mais adiante, né? Os projetos denominados Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa, conhecido dentro da CPLP do ILP e como VOC, e o projeto Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa, conhecido como TCTC. Bom, e a troco do que esses projetos surgem, né? Esses projetos eles surgem por causa do Acordo Ortográfico de 1990. Então, aqui vale um comentário, né? Sabe aquele acordo ortográfico que tirou o trema, que tirou o acento de ideia, que juntou um monte de palavra, que tirou vários itens, aquele que todo mundo chama de novo acordo? Pois é, ele não é tão novo assim. Ele nasceu, na verdade, foi assinado em 1990, ele nasceu pelo menos 10 anos antes disso, né? As discussões sobre isso, pelo menos, né? E aí, neste texto do acordo, o que aparece? Aparece esse artigo 2º, que diz o seguinte: os estados signatários, ou seja, os países que assinaram na ocasião, tomarão, através das instituições e órgãos competentes, as providências necessárias com vista à elaboração de um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, no que se refere às terminologias científicas e técnicas. Então, esse acordo tinha esse artigo, e aí era uma questão assim, era algo muito mais do que uma vontade de pesquisa, né, no âmbito do léxico. Todo mundo que trabalha com léxico e dicionário tem sempre esse afã de construir um grande léxico da língua, né, coisa que parece quase impossível. E aí, quando surge essa demanda, nós nos lançamos, né? Eu coloco nós aqui porque a Margarita está nos ouvindo, né? A Margarita é a mãe principal desse projeto, né? Depois vocês vão saber por quê. E no momento, então, que isso está na letra da lei, precisa ser feito. Então, no caso, as instituições e órgãos competentes, a instituição competente que fez toda a gestão foi o ILP, e aí cada país tem seus mecanismos para se fazer representar nessa instituição, como também na CPLP, né? Bem, tendo essa demanda, né, que cai no nosso colo mais ou menos em 2010, por aí, vocês podem se perguntar, mas o que aconteceu entre 1990 e 2010? Por que levou tanto tempo assim para as coisas acontecerem? Porque o acordo ficou meio que na gaveta dormindo, né, esperando que os países da comunidade votassem a favor desse acordo nos seus respectivos parlamentos, e isso, enfim, se arrastou muito, foi esquecido, porque são questões assim, normalmente as questões que diz respeito à língua, pelo menos no nosso cenário, são, no nosso cenário, eu digo lusofonia, lato sensu, e no nosso cenário brasileiro, estrito sensu, elas são tratadas com certa displicência, eu diria, né? Enfim, e aí em 2008 isso é retomado e todo o movimento recomeça, né? Cada país, então, teve o seu tempo de transição, determinou as regras como isso ia ser feito. A verdade é que, no Brasil, em 2009, todo o material publicado, todo o material escrito, publicado, as mídias escritas, jornais, revistas, livros,
material didático, já tinham assumido essa ortografia de 90 como ortografia oficial, mas ela não era oficial ainda, nós ficamos alguns anos tendo as duas ortografias como possíveis, né? Aí houve um decreto em 2012 determinando que, a partir de 1º de janeiro de 2016, essa ortografia de 1990, que todos chamam nova, virasse a ortografia oficial, realmente, né? Então, é um tempo bem demorado até que isso aconteceu, né? Embora a sociedade brasileira já tivesse se familiarizando com essa ortografia. Então, se a questão da imposição ou da determinação ou a norma ortográfica ter demorado tanto, o mesmo se deu com esse artigo 2º, né? Bom, então temos que fazer isso, né? Enfim, então esses projetos, o VOC e o TCTC, foram iniciados, né? Nós iniciamos pelo VOC e depois é que veio o TCTC. Esses projetos, ambos os projetos, tem bem essa cara aí do desenho que eu escolhi, que é um trabalho de muitos mesmo, muitas pessoas, de forma explícita, direta ou implícita, indireta, colaboraram para que isso chegasse a bom termo, né? A gestão foi do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ambos os projetos tiveram como coordenação uma equipe central que cuidava de todas as questões, determinava métodos, treinava as pessoas, fazia as reuniões, elaborava materiais, fazia os recursos computacionais, tratava os dados, enfim, tudo. As equipes nacionais, representadas por grupos nomeados por cada um dos países, e equipes de consultores, né, que os países também escolhiam. Então, vou começar pelo vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, né? Eu vou reduzir muito essas explicações, porque eu estou tentando falar em 40 minutos, praticamente 12 anos de trabalho, né? Então, para que vocês tenham uma ideia geral de tudo isso. Então, tivemos que fazer tudo em etapas, porque a gente estava lidando com um todo muito grande mesmo, né? Então, a gente precisava escolher como delimitar esse todo, como fazer o recorte, de onde vem esse léxico. Primeiro, existe léxico? Existe vocabulário? Portugal e Brasil, sim, mas e os demais países? Então, a primeira etapa foi juntar os vocabulários e bases lexicais que já existiam no Brasil e Portugal, como também os corpora, né? Então, aí foi incluído o VOLP, da Academia Brasileira de Letras, da 5ª edição, o léxico do Nilk, que eu citei antes de iniciar a palestra, né, que foi cedido na ocasião, era a Graça, coordenadora do Nilk, foi cedido esse léxico que é muito robusto, muito grande, muito rico. Foi cedido esse léxico para constituir parte do que é o vocabulário representado pelo Brasil, né? Nós utilizamos o Corpus Brasileiro versão 1, aquele elaborado pelo Tony Berber Sardinha, como lugar de validação do que a gente via no VOLP e no léxico do Nilk, e também um exercício contrário, que é coisas que aparecem no corpus com alta frequência, mas não estão no VOLP, por exemplo, né? Então, essas coisas se complementavam. E, por parte de Portugal, o VOP, o Vocabulário Ortográfico Português, e Corpus Português, que já estava já estava pronto e já tinha sido feito para outras tarefas linguísticas feitos pelo IUTEC na época, outras tarefas linguísticas de vários níveis de descrição linguística, né, fonética, fonológica, morfossintática, etc., e que podia ser visto na ocasião, pelo menos não o corpus, mas o resultado desses trabalhos com o corpus, no que era a plataforma da língua portuguesa, né? Não era a plataforma da língua portuguesa, esqueci o nome, mas enfim, era lá que eu consultava. Portal. Obrigada, Margarita. O Portal da Língua Portuguesa, né? Então, Portugal e Brasil tinham
muito material para construir o que seria o vocabulário, né? Então, como a questão era ortográfica, nosso ponto de partida, a nossa grande pergunta de pesquisa é: quando você escreve determinada coisa em português, como você escreve? Quando você usa essa palavra, como você usa? Então, nós estamos aqui pensando em grafia, né? Então, por isso que não tem corpus oral, não tem essas coisas, porque o foco era a ortografia. Bem, e aí vem a segunda parte, né? Que é a segunda etapa também muito demorada e quase que parecia que a gente não ia conseguir, que era a construção de corpora para a extração dos vocabulários nacionais dos demais países, né? Dos 6 países, né? Porque na ocasião Guiné Equatorial ainda não fazia parte. Então, os demais países não tinham dicionário, vocabulário, léxico, corpus, nada feito em português, né? Então, a gente tinha que fazer. Bom, se não há nenhum repertório vocabular pronto, da onde a gente tira as palavras? De corpos, né? Claro. E aí isso constituiu exatamente essa imagem. A sensação é de que a gente tinha que achar agulha no palheiro, certo? Porque é começar todo um vocabulário a partir do nada mesmo, quer dizer, vamos primeiro construir os corpos, né? Enfim, e aí a agulha e o palheiro, para mim, é mais ou menos isso aqui, que é o manual que o José Pedro Ferreira, também de Portugal, e eu escrevemos, Manual para a Elaboração de Corpora, no espaço da CPLP, né? A gente produziu esse manual em 2012, e aí o nosso sonho, né, era esse: todos os países devem elaborar corpora comparáveis em dimensão, em distribuição por gêneros e em relação ao peso de cada um desses gêneros no produto final. Cada país procurará obter um volume mínimo de dados de diferentes fontes existentes em todos os Estados-membros da CPLP. Então, é de fato uma proposta assim que, para um desavisado, podia pensar assim: eles nunca vão conseguir fazer isso, né? Bom, a gente conseguiu. Eles conseguiram, os grupos conseguiram, né? Então, selecionamos perfis de gêneros textuais que a gente tinha certeza que todos esses países tinham, que era texto jornalístico, transcrição de sessões parlamentares, textos literários escritos em português, evidentemente. Digo isso porque há muitos escritores importantíssimos nos países africanos de língua oficial portuguesa, mas que não publicam em português. Então, a gente tinha que ficar atento a essas coisas, né? Textos das áreas de agricultura, pesca e ambiente, 3 áreas que todos os países têm e são fortes. Textos de área da saúde, todos os países têm. Educação, todos os países têm. Legislação, todos os países têm. E a gente deixou 5% de outros. E aí cada equipe nacional escolhia o que queria preencher com esses 5%, né? O total previsto era que o corpus tivesse pelo menos 30 milhões de palavras, né? Então teve mais ou menos essa distribuição. Isso aconteceu, foi fantástico o trabalho, o envolvimento dos grupos, a quantidade de vezes que José Pedro Ferreira viajou para poder dar aula de como usar as ferramentas, foi um trabalho incrível. Bom, e aí depois de ter, claro, o momento que se faz o corpus, aí eu trago aqui o mantra da linguística de corpos, né? Claro que a gente fez tudo isso aqui, né? A seleção das fontes, de onde provirão os textos, obtenção dos direitos de uso, compilação dos textos e seu armazenamento, homogeneização de formatos, limpeza, organização e nomeação dos arquivos, armazenamento e partilha dos dados. Foi feito tudo isso pela equipe central. E, depois disso, o processamento computacional desses corpora, né? Tokenização, lematização, etiquetagem morfossintática e ordenação por frequência. Então, aqui nós cumprimos o mantra da linguística de corpos. E aí é incrível, né? Então, o impossível aconteceu. Aconteceu. Então, a gente conseguiu então a lista de palavras candidatas a integrar cada vocabulário ortográfico nacional, né? Correspondendo a esses 6 países.
E, evidentemente, que a hora que a gente tem um corpus pronto e passado por toda aquela sequência, a gente tem o terreno arado pronto para plantar, ou seja, a gente consegue retirar dali as palavras, né, de cada uma das variedades do português. Tá, mas e agora, né? E aí começa, à medida que a gente ia tendo os dados, a gente ia construindo os recursos e ia adequando conforme a nossa necessidade. Então, bom, e onde a gente armazena tudo isso, esse volume tão grande de dados, né, de palavras de provenientes de tantos países e com tantas peculiaridades? Era necessário, então, criar uma plataforma comum de construção e difusão de recursos lexicais que permitisse o trabalho descentralizado. Essa plataforma é a OSLIN, né, construída pelo Martin Jansen, que é uma plataforma extremamente robusta, é um modelo de base de dados lexicais multilingües. Ela tem 3 sistemas paralelos, o do administrador, o de desenvolvimento e aquela face que é a disponibilização ao público. É alimentada por léxicos, corpora e dicionários em formato digital, tem como objetivo a modelização de processos flexionais e derivacionais produtivos e permite a construção progressiva de recursos. Então, esse quarto item, especialmente, é muito rico, porque ela foi desenhada para a estrutura morfológica do português, né? Essa aqui, porque o Martin Jansen fez para outras línguas também. Então, isso prevê toda a flexão nominal e verbal e também com os paradigmas derivacionais, né? Então, bastava a gente inserir um verbo com determinada conjugação em primeira, segunda, terceira, a, e, o, e especificar e pronto, gerava a flexão completa, né? Então, isso foi imprescindível para oferecer um lugar, um repositório dos dados lexicais que tivesse espaço suficiente para fazer tudo isso por trás e, ao mesmo tempo, permitisse que o usuário visse a grafia das palavras ou, por exemplo, dos verbos flexionados. Né? Porque uma coisa é procurar trazer no dicionário e saber como é que se escreve, mas se eu quiser saber como é que se escreve trouxéssemos, eu preciso que isso esteja explícito, então eu preciso da flexão toda para saber como se escreve, né? Então, se a questão era ortográfica, a explicitação da flexão verbal completa dos verbos era fundamental, assim também como dos nomes, nos casos daqueles que flexionam, né? Essa plataforma também permite a forma de citação ou lema, né? A categoria gramatical, a classe gramatical a que pertence, né, a palavra, a marcação da variação, marcação de âmbito geográfico de uso, o paradigma flexional completo, como eu já comentei, divisão silábica para efeitos de translineação, embora a gente nem use mais essa coisa de separar para mudar de linha, né? Mas é importante a divisão silábica, especialmente para ensino do português como língua materna, ou português como língua de herança, ou português como língua estrangeira. Essa base de dados foi muito útil e é muito útil para esses outros cenários também, né? E marcação da sílaba tônica e marcação de relações morfológicas. São relações morfológicas parecidas, né? Palavras que têm, por exemplo, plural de casa ocorre exatamente com plural de cadeira, exemplo, né? Só recebe o S, coisas desse tipo. Bom, e aí, para puxar a brasa para o nosso assado, as vantagens de uma base de dados lexicais bom, elas são pensadas para leitura por máquina, então isso acaba sendo uma fonte extremamente rica para a construção de outros recursos essenciais para o PLN, né? Não tem restrição de espaço, então essa base permite que futuramente a gente possa colocar abonações. O que são abonações? Retirar exemplos do corpus e colocar ali, se a gente quiser, querer a gente quer, né? Precisa de tempo e gente, né? A gente poderia explicitar a frequência e uma série de outras coisas, permite a reusabilidade, permite a atualização constante e permite o tratamento de informação em massa, que é uma coisa que assusta os puristas. Por exemplo, se de repente, daqui a 5 anos, 10, 20, sei lá,
se iniciar uma nova discussão para a nova reforma ortográfica. Sem problema nenhum, basta fazer alguns algoritmos e a gente altera tudo. Então, aquilo que todos ficam muito apavorados, né? Não, mas e se voltar o trema? A gente bota o trema de novo. Não, mas entendeu? Então, isso é o menor dos problemas. Bom, então, aqui nesse projeto, nós tivemos um êxito, né? Lembre que o título da palestra é Êxito ou Utopia. Então, esse foi um grande êxito, mas um grande êxito mesmo. Se eu pudesse eleger na minha carreira inteira aquilo que eu, assim, eu como linguista que trabalho na área do léxico, posso morrer tranquila? Posso, porque isso aqui para mim foi uma das coisas mais extraordinárias que eu tive a oportunidade de trabalhar. Deu um trabalho? Deu, mas foi extremamente gratificante. Então, esse é o site, voc.cplp.org, e é essa tela que vocês vão ver. Isso foi um tremendo êxito, né? Então, o que a gente conseguiu aí? A gente conseguiu pelo menos 300 mil entradas, tem a flexão completa de todas as entradas, aquelas para as classes morfológicas que têm flexão, remissões entre entradas aparentadas, análise morfológica de todas as entradas, identificação de todas as variantes, né, do português. É um instrumento de aplicação do acordo ortográfico de 90, mas pode ser adaptado para outros acordos, se for o caso, como eu disse, né? Esse Lince aqui é uma ferramenta de revisor ortográfico foi adaptado para o A90, né, feito pelo UTEC. Então, ele pode ser adaptado. E também o resultado disso foi construir ou ter em mãos corpora equilibrados para estudos linguísticos e construção de outras ferramentas computacionais, porque até então nunca tinha sido feito corpora para as demais variedades do português, né? Isso é um efeito incrível, realmente, né? Que permitiu construir os vocabulários nacionais desses países. Bom, aí, então, na sequência do VOC, a gente inicia as terminologias científicas e técnicas comuns da língua portuguesa, né? Esse projeto, então, teve como objetivos globais identificar e integrar no VOC os termos de diferentes domínios científicos e técnicos existentes nos Estados-membros. Bom, só isso aí já é um mundo, né, de possibilidades. Imagine todas as áreas de conhecimento, com todas as suas gradações de cientificidade em todos esses países. Então, é muita coisa. E disponibilizar essa informação ao público em geral e especializado, de modo a criar as bases de um recurso comum de referência para a indústria e a ciência, para a tradução e para uso nas organizações internacionais. Então, assim, são objetivos assim bem ousados, né? E, claro, simplesmente foi desse jeito que eu fiquei, e a Margarita também, porque, nossa, gente, como que a gente começa um negócio desse? Da onde? Parte do quê? Né? Isso é muito grande. Qual o caminho? Bom, a gente então resolveu tomar como caminho metodológico a nossa experiência anterior, né? Eu falo nossa porque Margarita e eu estivemos juntas nesses 2 primeiros projetos aí listados, né? Que é a harmonização terminológica das variedades brasileira e portuguesa do vocabulário pan-latino de nanotecnologia, volume 1 e 2, o léxico pan-latino de biocombustíveis, e depois, aí não foi com a Margarita, mas o Agrovoc, que é uma enorme ontologia de alimentação da Unesco, que tem, né, todas as línguas da União Europeia, e estava lá representado o português de Portugal. Então, o nosso desafio foi colocar ali os equivalentes para o português brasileiro, né? Isso foi feito com a Embrapa de Campinas, São Paulo. E o que a gente, então, está tomando como harmonização terminológica? É mais ou menos alinhar,
né? Quando eu digo esse conceito no meu país, eu digo como, uso qual termo, quais termos para falar desse conceito. Então, eu tomei emprestado o conceito de harmonização usado no Bureau de la Traduction no Canadá, que diz o seguinte: é um processo de alinhamento de termos e de definições entre línguas ou variedades de uma mesma língua. A harmonização resulta muito mais de uma recomendação do que da obrigação de uma norma. Isso foi muito importante, esse caminho metodológico, porque isso dialoga com uma perspectiva que a gente tem de terminologia, né, Margarita e eu, que é uma terminologia descritiva e não normativa, e dialoga também com a proposta de gestão pluricêntrica da língua, que é o que tenta fazer o WILP. O que é uma gestão pluricêntrica? Não tem uma variedade mais importante que a outra, nem pode ter. Então, nessa harmonização, nosso interesse não era dizer assim, esta variedade ou este termo é o privilegiado, os demais são variações deste. No momento que a gente faz isso, a gente escolhe uma variedade como uma privilegiada. Então, não fizemos isso. A gente fez realmente essa harmonização. Então, todas essas possibilidades são formas de dizer em português tal conceito em tal área do conhecimento. Então, foi esse o exercício, né? Só para vocês terem uma ideia do quão pode ser desafiadora essa tarefa, eu trouxe exemplos do Agrovoc. Então, eu só recortei do Agrovoc o inglês como a língua ponteiro, né? Vamos dizer assim. O português de Portugal, o português do Brasil. Então, vocês estão vendo aí as possibilidades de dizer abelhão no Brasil, né? Aqui. Mamangá, magangá, mamangaba, mamangaba e assim por diante, né? E aí, isso nada mais é do que esse inseto, e a gente ainda tem o mamangava preto, ou mamangava escuro no Brasil. Então, estamos aqui falando de terminologia. E só que, mas mamangá, mamangá não é a forma mais científica. Não pode não ser, mas ele é referido assim, inclusive em artigos da Embrapa. Então, eu não posso assim ter a presunção de dizer assim, não, esse termo não entra porque é variante. Será que eu tenho o direito de falar isso? Será que eu posso falar isso? Sendo que esse termo desse jeito aparece em vários textos, né? De áreas afins. Então, a gente toma tudo isso como sendo possibilidade de dizer esse inseto no Brasil, né? E outro exemplo muito interessante é a esponjeira, né? Que no Brasil nós temos todas essas formas de dizer. Vejam, por exemplo, esse Nhandavaí. Olha que interessante. Massaranduba, Sacutiaba, Sapotiaba. Bom, o que a gente vê é essa florzinha aqui. O que a gente vê nesses casos é uma forte influência das línguas indígenas nos vocabulários, sobretudo esses que falam de agricultura, no português do Brasil. E aí, então, vocês podem imaginar o que seria o cenário das terminologias nos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, e Timor-Leste. Por que eu digo isso? Porque a gente tem todas essas línguas funcionando, acontecendo nesses países. E eu não vou dizer assim, essas línguas funcionam junto com o português, eu diria o contrário. O português, como língua oficial, está lá metido no meio dessas línguas nativas. E então, eu fiz a questão de colocar aqui a população e o ano da independência, porque isso também significa, né? Significa na medida em que a distância entre esses países que eram então colônia e o momento em que se torna independente de Portugal é muito recente, é uma data muito recente que vocês estão vendo aí, né? Então, isso também favorece um pouco de
uma relação um pouco de amor e ódio, sabe? Uma coisa meio... eu enalteço essa cultura, essa língua portuguesa, mas, ao mesmo tempo, é a cultura e a língua do colonizador. Então, a gente, na verdade, caminhava sobre ovos o tempo todo, né? Esse cenário aqui, a gente tem... eu fiz isso são dados aproximados, né? A gente só vai ter, por exemplo, os dados oficiais do Brasil o ano que vem, provavelmente, porque o censo do Brasil terminou em 2022, mas esses dados são aproximados, né? Então, a gente tem uma população total no espaço da CPLP, considerando os países de língua oficial portuguesa, de 295 milhões, 400 mil aproximadamente. E nesse espaço, a gente tem o português convivendo com mais de 40 línguas nativas, 40 línguas que são usadas efetivamente por essas pessoas, né? Nos países africanos de língua oficial portuguesa e em Timor-Leste. O Timor-Leste, embora seja um país super pequeno em termos geográficos, tem mais de 14 línguas funcionando, acontecendo junto com o português, né? Ou melhor, o português junto com essas línguas. Então, vejam que se a gente teve aquela riqueza de possibilidades de dizer o abelhão e a esponjeira no português do Brasil, com as nossas línguas indígenas que influenciam bastante, vocês imaginam o que a gente encontraria aqui com a interferência dessas línguas? A gente não chegou a fazer isso, né? Mas deve ser de uma riqueza fenomenal. Bom, com um cenário tão plural e tão complexo, como fazer? A gente, então, escolheu 2 caminhos, né, metodológicos. O primeiro deles foi identificar os termos já presentes no vocabulário ortográfico comum. Depois, compilar esses termos, organizando-os por área de conhecimento e, por fim, harmonizá-los entre as variedades do português. Aí vocês podem me perguntar assim, nossa, mas então no VOC já tinha termo? Bom, os termos habitam o léxico da língua, então, sim, se num dicionário aparecem termos, no vocabulário também. Então, a gente foi com esse raciocínio, né? E o outro caminho, que não necessariamente isso acontecia por fases, a gente fez isso simultaneamente, né? O outro caminho foi identificar terminologias já prontas em alguns dos países e eleger essa terminologia e harmonizar com as demais variedades. Aqui estamos pensando, por exemplo, em países que são muito bons, ou produzem muito, ou fabricam muito, ou têm notório saber em determinada área. Podemos eleger esse país como a variedade para falar daquela especialidade, né? E, eventualmente, o país que é forte em alguma coisa já tem uma terminologia sistematizada, organizada, ou nomeada, enfim. Então, pensamos que poderíamos fazer dessa forma, né? Caminhar por esses dois caminhos simultaneamente. Bom, aí a pergunta, tá, ok, então obtivemos os termos, eles vão para onde? Vão direto para o VOC? Não, eles não poderiam ir direto para o VOC. Por quê? Isso a gente só foi saber depois. Não saber depois, mas a gente foi ter a certeza depois. Porque se eles fossem direto para o VOC, a gente fazia isso que vocês estão vendo nessa imagem com a base lexical do VOC. Por que isso, Gladys? Porque os termos são multipalavras, termos têm empréstimos, termos têm siglas, termos têm números no meio. Isso tudo não. Essa configuração de terminologia ou de como os termos se apresentam não aparece nas palavras do VOC. Então, a gente ia desorganizar completamente a base lexical. Então, a gente teria que fazer um passo intermediário para tratar esses termos, para depois eles irem para o VOC. Né? O passo intermediário foi construir a plataforma Tecer. Então, foi construída essa plataforma, que é fantástica, realmente. Foi desenvolvida em código aberto, permite indexação e validação online dos termos. Foi pensada para o trabalho síncrono de todas as equipes nacionais,
tem arquitetura cliente-servidor e é modular. É uma interface super amigável. O que foi pensado foi qual é o mais próximo possível de ser a prova de erros humanos, né? Pensando que a maior parte das pessoas que compunham as equipes nacionais não eram versadas em computação, então a gente tinha que fazer uma coisa, tinha que pensar em algo muito, muito fácil e amigável. Enfim, essa plataforma tem 2 módulos básicos, uma conexão com o VOC e um sistema de gerenciamento de usuários, e os módulos principais, que são uma ferramenta de validação e um sistema de indexação. A validação, porque na hora de harmonizar os termos entre variedades, cada equipe nacional vai lá validar para ver, é assim que se diz na minha língua, não é na minha língua, na minha variedade, não é assim que se diz na minha variedade, se diz assado. E a indexação, por quê? Porque a gente refez, que isso também é um outro resultado importantíssimo desse projeto, a gente fez com base em a classificação de áreas do CNPq, a classificação de áreas da FAPESP, a classificação de áreas da ISO, a gente refez toda a classificação das áreas do conhecimento para poder indexar o termo em que área do conhecimento ela pertence, né? Com o código. Bom, então, beleza. Ok, olha que maravilha, né? Poxa vida, trabalhamos para caramba, a equipe central ralou muito, beleza. Então, passo 1, qual que era mesmo o passo 1? Identificar os termos do VOC. O que isso exigiu? Exigiu um tratamento computacional extremamente robusto e muita validação humana, horas e horas lendo listas no Excel, porque assim que o José Pedro me mandava os materiais para eu analisar, e confrontava isso com dicionários para ver se aquilo era realmente termo ou não, enfim. Até que a gente conseguisse ter um conjunto terminológico interessante. Por exemplo, conseguimos identificar no VOC os termos da informática, que foi uma das terminologias que a gente fez, né? Ou pelo menos tentou fazer. Tá, beleza. Juntamos as terminologias, colocamos um nome nela, porque elas correspondem a um domínio, e vamos, então, harmonizar. Aí, depois eu pulo, o que aconteceu com a hora de harmonizar os termos? Nada! E aí eu coloquei esse desenho porque claro, eu adoro expressão idiomática, então o que aconteceu nessa hora? A vaca foi para o brejo. Essa é a expressão idiomática. Não houve adesão dos países. Nenhum. Então a gente tinha todo o ferramental, a gente tinha toda a metodologia, tinha manual escrito, tinha tudo pronto, tinha curso dado, fizemos cursos presenciais com as equipes nacionais, tudo na hora que era só para validar. A gente não teve adesão. Essa tela que eu trouxe para dar um exemplo de como que a gente encontra termos no VOC. Veja a palavra sistema, por exemplo. Eu retirei aqui do verbete do dicionário Wise. A partir da terceira acepção, a palavra sistema é termo. Rubrica, anatomia geral. Rubrica, geologia. Rubrica, linguística. Então, foi essa brincadeira que a gente fez. A gente cruzou verbetes do dicionário Wise, que foi totalmente tratado computacionalmente, que na ocasião a gente tinha a versão 2001 do Wise, que era em papel, e a gente cruzou os dados do Wise com o VOC, para poder identificar quais palavras tinham rubrica de que áreas do conhecimento, né? Foi essa a brincadeira. Na hora, então, de harmonizar, não houve harmonização, não houve adesão. Bom, então, e o passo 2? Lembrando que os 2 passos eram concomitantes. O passo 2 era harmonizar terminologias existentes. Qual terminologia existente que a gente teve acesso? A terminologia do petróleo, porque foi feito um dicionário entre Brasil, Portugal e Angola do petróleo, que são os 3 produtores de petróleo da CPLP. Um dicionário trilingüe. Poxa, uma fonte dessa a gente vai desperdiçar? Lógico que não. Fizemos todo o tratamento computacional do dicionário, que só existia impresso, e a gente, então, iniciou por essa terminologia do petróleo para harmonizar com as demais variedades. O que aconteceu? Nada! De novo, uma expressão idiomática. Demos com os burros na água.
não houve adesão dos países. Então, e a equipe central, outra expressão idiomática, lutava contra os moinhos, a gente agia, a gente era próprio Dom Quixote reencarnado, tentando convencer, nossa, toma aqui um bombom, olha só, senta na frente desse computador, clica aqui se você acha que esse termo existe, por favor, faz isso. Enfim, a gente não conseguiu. Foi muito frustrante essa parte. Mas a gente teve êxito também na TCTC. E aqui eu indico alguns êxitos, né? A gente conseguiu identificar os termos presentes no VOC, bem como as áreas a que eles pertencem. A gente conseguiu propor uma classificação do conhecimento para indexação dos termos. A gente conseguiu criar uma plataforma para tratamento dos termos e adequada integração ao VOC, uma espécie de filtro, né, antes de chegar no VOC, e a gente conseguiu desenvolver uma metodologia para a harmonização dos termos entre variedades de uma mesma língua. Isso foi muito interessante. Então, do ponto de vista linguístico computacional, a gente avançou bastante. Os dois projetos, né, tiveram, eu acho, como um grande êxito essa nova visão de gestão política da língua, que é descentralizada, é despolarizada, tem a participação ativa de todos os países e é gerida pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Por isso que a gente não subiu nenhuma terminologia até agora, porque vocês podem dizer assim, nossa, mas tem tanta terminologia pronta no Brasil, tem tanta terminologia pronta em Portugal, por que não sobem? Porque a nossa gestão é descentralizada e despolarizada. A gente precisa ter anuência de ao menos 3 países para que a gente suba uma terminologia para o VOC. E isso é um acordo diplomático. Se a gente ferir isso, a gente está ferindo essa ideia aqui que é central para nós, é central para o IUP, é central para a CPLP, né? E aí, a parte da utopia, que tem muito a ver com o sentimento que a Graça comentou antes de começar a palestra, né? E para falar de utopia aqui, eu me reporto a uma conferência que o Carlos Alberto Faraco deu e que depois virou esse texto que está citado aqui. O texto se chama Lusofonia, Utopia ou Quimera. Bom, eu retomo esses trechos desse texto porque eu acredito que isso seja preponderante, tudo isso que você está aqui, com base no que o Faraco disse, seja preponderante, ou tenha sido preponderante, para a gente não ter conseguido chegar a um resultado melhor, principalmente para os projetos da terminologia. Primeiro, o fato de tentar implementar, de desenvolver projetos políticos, linguísticos, de diferentes planos estratégicos de geopolítica e tal, né, como a gente tentou com esses aqui, convergentes alguns em certos momentos, mas, em geral, silenciosamente divergentes e até concorrentes. E aqui é muito interessante, porque em todas as reuniões, as equipes, ou quase todas, iam às reuniões que ocorreram em Cabo Verde, que ocorreram em Portugal, que ocorreram no Brasil. Todos participavam, todos concordavam, todos assinavam as cartas, todos se comprometiam, então tudo parecia convergente. Mas não acontecia nada, porque eram movimentos diplomáticos apenas. Não, aquilo não virava uma ação na hora que a gente precisava, né? A outra utopia, eu acho que é a gestão coletiva da língua com vistas à sua promoção num bloco onde a língua portuguesa é, na maioria dos países, minoritária, apesar de oficial. Então, a gente vai ter um cenário um pouco mais homogêneo do português, assim, funcionando como língua de comunicação mesmo, entre Brasil e Portugal. Nos demais países não é esse o cenário. Então, é uma situação realmente muito delicada, né? A outra utopia é essa pretensa unidade cultural dada por uma língua comum, como se fosse uma cultura comum, e não é comum, né? História diferente, cultura diferente, línguas diferentes, gastronomia diferente, religiões diferentes, tudo muito diferente.
Outra questão importante, os 2 únicos países em que o português é a língua majoritária, Portugal e Brasil, agem isoladamente em direções divergentes, como a Graça comentou antes do início dessa palestra, nas questões de políticas linguísticas. E, de fato, isso vem acontecendo agora mais fortemente ainda, né? E aí, por último, a possibilidade de uma lusofonia construída sem os fantasmas de um passado mal enterrado, que é o que o Faraco comenta, né? O passado mal enterrado, que passado mal enterrado é esse? Uma série de coisas estão aqui por trás, né? A questão da recente data de independência dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, os séculos de escravidão aqui promovidos pelo nosso país, que envolveu fortemente esses países africanos, preconceitos de toda ordem, de todo tipo, apagamento de pessoas, culturas, sociedades, línguas minoritárias, minorizadas. Então, a gente está num cenário realmente muito... Como é que eu vou dizer? Tem muitas questões que não são só da ordem da língua que atravessam isso na hora de desenvolver um projeto dessa magnitude, né? Então, se eu me sentar agora, e a Maria José também está aqui assistindo, a Maria José a coordenadora, Maria José Finato é a responsável, coordenadora do grupo, da equipe das terminologias para o Brasil, né? Ela tem um monte de terminologia pronta, linda. Eu também, e outros colegas também, é só mandar um e-mail para vários colegas, me manda as terminologias, vamos subir as terminologias brasileiras. Eu falo com a Margarita, quantas terminologias? Muitas, vamos subir. Não pode ser assim, porque aí a gente fere esse princípio diplomático. Então, é aquela hora que eu disse, se o pesquisador trabalha sozinho, ou assim, a gente se junta e faz um negócio, a gente consegue, mas quando a gente precisa da bênção e da... como que eu vou dizer? Da bênção e do referendo, né, dos governos, as coisas não funcionam assim, aí é a hora que a gente se sente um pouco de mãos atadas, né? Mas o que mais importa para nós, depois de tudo que a gente viveu e teve que lidar, e as frustrações, e as conquistas, e os momentos que a gente celebrou resultados, e os momentos que a gente não ficou tão feliz quanto imaginava, o que a gente tirou disso tudo, né? E isso tudo terminou em dezembro de 2022, só para vocês terem uma ideia bem recente, esse final, né? A gente tem a nítida sensação que a gente abriu o caminho. A gente provou que é possível fazer, a gente provou que dá para construir um vocabulário robusto, que dá para fazer tudo isso, com tudo que a gente fez, a gente provou que é possível fazer, né? Então, a nossa expectativa é que, entendo todos esses recursos, que o ILP dê prosseguimento a esses projetos, nomeie novas pessoas e os países façam uma adesão e continuem, porque os recursos estão lá. Agora, sem nenhuma plataforma, nenhum recurso funciona suficientemente bem, sem comidinha, né? Comidinha são as palavras, né? Os termos. E aí eu queria agradecer, para finalizar, muitos meus parceiros e amigos nessa longa trajetória de construir êxito em meio à utopia, que é a Margarita Correia, que está aqui nos assistindo, José Pedro Ferreira, de Portugal também, a Tanara Zingano Kun, brasileira que mora em Portugal, Inês Machungo, uma colega maravilhosa de Moçambique. Essas pessoas nunca deixaram a peteca cair. Agradeço muito a oportunidade.